Aleluia. Quantos estão preparados para o ano da restituição? Aleluia. Obrigado, rapazes. Que bênção, irmãos. Que bênção estarmos aqui. Falta 1h02 para rompermos o novo ano. Diga glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom você que nos visita, que está aqui entre nós também. Hoje as nossas crianças até 8 anos estão no nosso anexo, no Espaço Kids. Se escapou alguma criança aqui e ela tem desejo de estar do outro lado, fique à vontade. Quantos estão conosco pela primeira vez? Acene assim só para darmos boas-vindas aqui. Tem uma família aqui, mais alguém aqui, sejam bem-vindos. Tem a minha irmã e amiga Suzy, missionária das nações. Glória a Deus, irmãos, estamos terminando o ano e começando já com uma missionária entre nós. Que bênção, Suzy. Suzy é uma irmã preciosíssima. Não dá nem para falar quanto tempo caminhamos juntos, né, Suzy? Mas faz tempo, está com seu filho aqui. Graças a Deus. Aos familiares que vieram junto com os nossos irmãos, sejam todos bem-vindos em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós habitualmente no final da nossa reunião, nós convidamos as pessoas que estão nos visitando para ter 3 minutos com a gente deixa um folder da igreja e deixa um livreto, você é muito amado. Hoje nós não faremos isso, então você que nos visita pela primeira vez, volta no domingo para receber o livro. Tá certo? Você é muito bem-vindo de novo. Amém. Nós já agradecemos ao Senhor, já tivemos um tempo aqui de agradecimento. Depois do tempo da palavra, nós vamos ter um momento profético e depois nós vamos cear. Diga amém. Espero que você tenha pego ali na entrada. Alguém não pegou os elementos? Alguém que já é batizado nas águas? Tem aqui 2 pessoas. Tá fácil aí, equipe, tem lá no fundo também, então já a equipe vai estar, tem mais alguém aqui, isso rapidamente, ajude aí alguém, por favor, Alduzão, para que seja bem rápido. Temos aqui 2 pessoas na frente, muito bem, muito bem. Aqui tem alguém que não recebeu, desse lado, não todos, tem ali, azul. Alguém ajuda o Du aí? Vamos, meninos. Alguém ajude aí, por favor. Multiplica aí. Isso, vai, Guizão. Ajuda aí rapidamente para isso. Espera aí, Du. Deixa o Du. Muito bem. Tem aqui o casal. Suponho que seja um casal. Ok. Mais alguém? Mais alguém? Bênção. Amém. Então, nós vamos ter a ceia. E, por fim, irmãos, tradição desta casa, privilégio dos membros desta igreja, depois da ceia, nós vamos encerrar essa reunião com a oferta de primícias. Pastor, sou visitante, posso fazer parte desse privilégio? Naturalmente. Nós temos envelopes lá na saída, temos, e você pode fazer uma oferta de amor, uma oferta de fé, isso é um privilégio nosso. Tiago Beccaria me alertou essa tarde, pastor, a gente costuma ter lá fora também, um papelzinho e canetas, às vezes você não pode dar sua oferta de primícias hoje, mas você pode fazer isso até o fim de janeiro, início de fevereiro, você pega o envelope, coloque ali um valor que você pretende ofertar até o início de fevereiro, até o início de fevereiro só, que é a oferta de primícias, tá bom? Você coloca lá o valor que arde no teu coração de contribuir. Pastor, e se eu colocar lá o valor e depois não contribuir? Irmão, não vai ter um leão de chácara no teu pescoço, não é? Fique tranquilo. Você exercer alguma fé, se não foi possível, desconsidera, o ano que vem vai ter mais oferta de primícias. Todos entenderam? Então, na hora da oferta de primícias, nós não vamos falar isso,
vamos apenas ofertar. Vai ser um momento de muita alegria. Deus ama quem dá com alegria. Mas a igreja recebe toda oferta, viu, irmão? Então, do jeito que você chegou aqui, fique à vontade para ofertar. E nós temos lá fora ainda alguns envelopes. Amém, queridos? Sabe, irmãos, nós começamos a listar o tanto que o Senhor fez por nós nesse ano de 2024, e verdadeiramente a lista é grande. Diga para quem está do seu lado se a tua lista é grande ou pequena de gratidão. É grande ou pequena? Hoje à tarde o presbitério se juntou, nós estávamos juntos ali e começamos a louvar o Senhor, começamos a engrandecer o nome do Senhor por tanto e tudo que Ele tem feito, mas nos alegramos, nos enchemos do Espírito, e 2025, irmãos, vai ser um ano sensacional. As notícias, de uma forma geral, da economia não são das melhores, da política não são as melhores, da geopolítica tampouco, sabe, irmãos, mas a verdade é que um dia nós fomos transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz de Jesus. Então nós somos os pregadores do Evangelho e cremos na graça, no favor, na bondade, na misericórdia. Diga amém. Amém. Então o mundo tem a sua agenda, sim, não é? O império das trevas tem a sua agenda, sim, mas para você que está em Cristo, eu quero só te lembrar nesta noite, você faz parte de um povo especial, zeloso de boas obras. Se você crê, diga amém. Nosso pastor Aloysio, para quem não sabe, aquele casal simpático que nos deu essa palavra, são os pastores que presidem a Vinha Internacional. A Igreja Vide, essa igreja local, tem um privilégio de fazer parte de um grupo de mais de 1.300 igrejas, que estamos em 40 países, anunciando o Evangelho da Graça. E, irmãos, impressionante, o período pós-pandemia, a direção da nossa igreja tem lançado um tema, tem lançado uma palavra, um tema que é muito mais do que um tema, tem sido uma palavra profética, tem sido uma palavra de fé. Esta igreja local tem agarrado essas palavras, e nós temos visto o Senhor fazer tanto em nosso meio. Esse ano foi o ano das portas abertas, faltam 54 minutos e alguns segundos para terminar o ano das portas abertas, mas as portas não vão fechar em 2025, só vai acrescentar agora o ano da restituição, porque as portas vão continuar abertas. 2022 foi um ano assim, irmãos, excepcional para nós. Vocês se lembram, aqueles que estavam aqui, começamos o ano com um ano da aceleração, estamos em metade do espaço que temos, e a palavra foi: pode expandir as tendas, pode expandir, pode expandir. Irmãos, era quase que impossível que construíssemos o que construímos aqui de julho a dezembro de 2022, mas o ano era o ano da aceleração, era para a expansão, foi gerada fé na igreja. E no dia 17 de dezembro de 22, no ano da aceleração, nós estamos inaugurando esse espaço aqui. Glória a Deus! Então tem nos sido gerado fé nesses anos, quando acompanhamos a nossa direção, quando acompanhamos os nossos pastores. E eu tenho uma boa notícia para você: esse ano é o ano da restituição. E na meia hora que me resta, ou 32 minutos, eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 3 aspectos da restituição. Quantos aspectos mesmo, irmãos? 3. Sabe, queridos, quando nós falamos de restituição, é que antes da necessidade da restituição, tem a perda. Vocês estão me acompanhando?
só existe restituição porque tem alguma perda. E às vezes, em muitas situações, nós enfrentamos perdas, você tem que concordar comigo, porque tomamos decisões equivocadas, sim ou não? É ou não é, irmãos? Tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com a tua mulher, com o teu marido, com o teu pai, não tem nada a ver com isso, não tem a ver com o patrão, não tem a ver com o mercado, tem a ver com as nossas decisões equivocadas. Às vezes nos precipitamos, isso acontece só comigo? Às vezes nós não ouvimos os conselhos dos sábios. É verdade isso, irmãos? E saímos e depois entramos no vale da sombra da morte. Mas às vezes também nós sofremos perdas por conta da culpa de outros. Pessoas que te enganam. Não é, gente? O que tem de enganador aí na internet, vendendo o que não existe, é uma doideira hoje em dia, é ou não é? O que tem de WhatsApp pedindo dinheiro, se passando por outro, e de repente você se empolga, quer sair correndo para ajudar, é um golpe. Você, de boa fé, entra lá no site para comprar aquela mercadoria. É claro que o preço estava bem barato, né? Você acreditou, cheio de boa vontade, agora eu compro aquela de 45 polegadas. Mas nunca chegou, só foi debitado no cartão. Quantos estão me acompanhando? Mas às vezes, irmãos, nós sofremos perdas por traições, por roubos, por abuso, por engano, e a lista é grande de potenciais perdas. Perdas que nós mesmos causamos e perdas desse mundo caído, de pessoas más que estão circulando, e sofremos perdas também. Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor está gerando fé. O Senhor está gerando fé para a gente começar a desfrutar de restituições. E eu quero, queridos, falar de 3 tipos de restituição. Eu vou mostrar, nós vamos caminhar aqui pelos textos bíblicos. Tem restituição na palavra de Deus que você recebe 120%. Perdeu 100, portanto, recebeu 120. Esse é um tipo de restituição. Já nós vamos ler o texto. Tem um segundo tipo, 200%. Você perdeu 100 e vai ser restituído. Vamos lá, irmãos, matemática, me ajude aí. Vamos lá, você agora, não é? Tem restituição na palavra de Deus, que é exatamente o dobro, ou 200%. Ou seja, você perdeu 100, vai receber? Está melhorando a matemática aqui. Nosso problema não é bíblico, nosso problema é matemática. Mas a matemática não mudou, a palavra de Deus está um pouco. Mas existe uma outra perda, eu vou colocar perda entre aspas, porque já você vai entender, que a restituição não é de 120%, nem de 200%, mas é de 100 vezes mais. Quantos querem ficar na mensagem até o fim? Põe a mão no teu coração, se você estiver à vontade, e ore assim comigo: Senhor, meu coração está aberto para receber a tua palavra. Eu creio que no desfrutar do ano de 2025, muitas restituições eu vou experimentar, conforme a tua palavra. Os meus ouvidos espirituais estão abertos. Eu creio que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu recebo em nome de Jesus.
Quero começar a ler com você Levíticos capítulo 6, os versos 2 a 5. Pedi que a equipe transmitisse na nova versão transformadora. Levíticos capítulo 6, versos 2 a 5. Eu vou começar pela restituição de 120%. Quando alguém pecar, Levíticos nós estamos falando da lei, nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando das mais de 600 ordenanças. Quando alguém pecar, enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar, dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. E deverá fazer o quê? Devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará restituição, diga restituição, pagando à pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Então vamos parar aqui. São muitos os casos que a lei estabelece que o infrator, que o culpado, que o ladrão, ali é o ambiente do povo de Deus, o ambiente de Israel. O cara que roubasse 5 ovelhas, deveria devolver 6, que é mais 1/5 do valor. Que roubasse 10 cabritos, deveria devolver 12. Que extorquisse algum valor por engano, desse um depósito e não devolvesse, iria ter que devolver com 120%. Vocês estão, está claro isso aqui, irmãos? Amém? Isso é o que diz a lei. Eu te pergunto, que disposição que o ladrão tem para devolver? Me acompanha aqui, vamos, prega comigo. O único defraudador que a gente vê nas Escrituras que devolveu foi Zaqueu. Mas depois de encontrar com Jesus, alô? Já pensou cada roubo de celular? O cara roubasse um Motorola e ia lá com um iPhone, não é? Qual que é a disposição do ladrão em devolver e devolver com acréscimo de 20%? Irmão, você há de convir comigo, nenhuma. Vocês estão me acompanhando? Mas era o que dizia a lei. Aqui está os 120%. Agora, vem pregar comigo. Irmãos, nós estamos vivendo debaixo da lei? Sim ou não? Nós estamos debaixo de uma aliança muito maior. A aliança se chama a graça de Deus. Então veja, o que aconteceu entre a lei e o que nós chamamos de graça? Exatamente no meio do caminho, Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Cristo, a expressão exata de Deus, veio caminhar conosco, diga amém. Se humilhou, se esvaziando, e não só isso, foi enfrentar a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu um nome sobre todo nome,
Nós pregamos exaustivamente Filipenses capítulo 2, falando da humildade de Cristo e do sacrifício poderoso, como um sacrifício propiciatório para afastar a ira de Deus de nós, o santo, o justo, o Cordeiro imaculado se tornou pecado, se fez culpado. Amém, queridos? Amém. Agora, olha que interessante, irmãos. Nós temos muitos salmos, dentre os 150, os salmos, o maior livro da Bíblia, boa parte deles escritos por Davi, são salmos messiânicos, proféticos. Por quê? Porque falam de Jesus. O Salmo 22 é o sofrimento do Senhor na cruz. Salmo 24, por exemplo, é o Senhor, levantai, ó porta, as vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. É o Senhor sendo glorificado, coroado ou sentando à direita do Pai. São tantos salmos proféticos, entre eles o Salmo 69. Especialmente o Salmo 69. Tem a ver, ora com Davi, ele mesmo, e ora tem a ver com Cristo. Quando a gente caminha por esse salmo, ele é extenso, a gente vai percebendo quando Davi está falando dele, ou quando é uma boca profética falando de Cristo. Eu poderia ler muitos versos aqui para você, mas eu vou pedir licença para ler apenas o verso 4, na revista e atualizada. É um salmo profético. É o Cristo no seu sacrifício. É o nosso Senhor Jesus, que diz assim: são mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. Jesus vai falar isso em João capítulo 15. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de fazer o quê? Como é que é? Tem que fazer o quê? O que não? Meu Deus. Lembra de um culpado, lá de Levíticos capítulo 6, que para estar bem com a comunidade tinha que devolver com 120%? Agora Jesus está dizendo assim: eu fui colocado numa posição para restituir o que eu não furtei. Diga glória a Deus, vai. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte: se você passou por essas perdas de Levíticos capítulo 6, causadas por pessoas, irmãos, olha que coisa preciosa, quando a gente vai para a cruz, o inocente Jesus se fez culpado, e como culpado, ele tem disposição de restituir aquilo que ele não furtou. Isso não é glorioso? Imaginemos que o Renan me produza uma ofensa. Renan é tão filho que é um exemplo bom para... Foi dar entrada na casa, me pediu 5.000 reais emprestado. E disse que até o Natal ele pagaria. Mas no Natal de 2022... não pagou, não deu satisfação, a dívida dele já está 6.000, só dos 120% de Levítico 6. Ele não conseguiu pagar 5, vai pagar 6? Nem que a vaca tussa, não vai pagar. Mas irmãos, o que nós podemos depreender
dessa escritura é, presta atenção nisso, para toda perda causada por pessoas, pega essa palavra, pavimente o caminho para que o sacrifício de Jesus na cruz venha te restituir. Pavimenta o caminho. O Senhor Jesus espera que a gente valorize o sacrifício dele na cruz. Lá na cruz, a primeira das 7 frases que saiu da boca do Senhor foi: Pai, perdoa, eles não sabem. Irmãos, quando nós perdoamos os nossos ofensores, assim como fomos perdoados pelo Senhor, de alguns pecados ou de todos? De alguns ou de todos? Todos a todos. Glória a Deus. Quando a gente perdoa os que nos ofendem, nós estamos pavimentando o caminho para receber 120% de volta. Mas receber da cruz, receber do Senhor, receber da provisão, receber da graça, diga amém. Em nome de Jesus, nesta noite, arranque da tua frente os seus devedores, arranque das tuas costas o peso de pessoas que ainda podem estar te devendo alguma coisa, gente que mentiu para você, que te abandonou, que te largou na chapada. Quantos podem dizer amém? Então a primeira restituição, 120%. Quem quer avançar? Mas antes de avançar para a restituição de 200%, vamos dar um exemplo ainda de quando olhamos para a cruz e recebemos restituição, ainda no primeiro tópico. Não tem a ver com um percentual, mas tem a ver com um chamado. Diga o chamado. Sabe, irmãos, a gente tem um exemplo. Eu dei um exemplo para vocês de quando alguém nos ofende. Mas nós também precisamos levar para a cruz quando nós somos os devedores. Alô? Porque onde tem muita gente ofendida, tem muito ofensor. E você precisa concordar comigo que a gente anda dos dois lados. Alô? Acho que você não entendeu. Às vezes o marido é ofendido pela esposa. Os homens ficam falando, é verdade. Mas e quantas vezes as mulheres não são ofendidas pelos homens? Essas mulheres não estão respondendo com vigor. Às vezes os pais ofendem os filhos, sim ou não? Os pais cabeçudo, né? Mas tem filho cabeçudo também? Então vamos ser honestos. Um dia você precisa perdoar e o outro dia você precisa pedir. Oh, meu Deus, me ajuda. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero te dar uma boa notícia. Irmãos, pela cruz, tudo pode ser restituído. Isso é tão maravilhoso. Você se lembra quando o Senhor Jesus estava sendo julgado injustamente, começando a ser espancado? Aquele discípulo que disse: Senhor, esses cabeça de bagre aqui, esses fracote aqui, pode tudo te abandonar, mas aqui é nós, aqui é Corinthians, não é? Quem foi que falou isso, irmãos? Quem falou isso, gente? Foi Pedro. Alguém passou e falou: rapaz, você fala igual aquele Galileu. Está me tirando? Você só pode estar me tirando. Mas rapaz, você fala como ele. Nunca vi esse miserável.
E depois da terceira mentira, o que aconteceu? O galo? O que aconteceu, irmãos? Irmãos, pecado tem nome, tem lugar, tem endereço. Sim ou não? Qual foi o pecado mesmo de Pedro? Traição. Vou ser curto e grosso. Traição. Eu já disse algumas vezes para esta casa. Qual que é a traição que dói mais? De quem está mais perto ou de quem está mais longe? Ah, quem está mais perto. Quem estava mais perto, Pedro ou Judas? Judas se matou antes. Mas Pedro esperou a ressurreição. E na ressurreição, o Senhor manda avisar. Fala lá para os meus amigos me esperarem na Galileia. E fala para Pedro também. E fala para Pedro também. Mas não é o trairão? Pode falar para Pedro. E você sabe a história em João capítulo 21, quando Jesus encontra os meninos lá. Eles estavam pescando. Jesus estava com um churrasquinho de peixe lá na praia. Dê glória a Deus. Eu acredito piamente, irmãos, que vai ter sushi e sashimi lá no céu. Eu acredito que vai ter, com hashi, wasabi e gengibre. Quantos estão comigo? Foi assim que Jesus estava esperando os discípulos. E você sabe a história. Jesus não chega para Pedro para dizer: ô trairão. O primeiro grito do Senhor lá da praia foi: filhos, filhos, filhos. E depois de um particula com Pedro foi: ô Pedrão, tu me amas? Ô Senhor, Pedrão, vem cá, tu me amas. Então vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Vai apacentar os meus cordeirinhos. Aleluia. Irmãos, a cruz restitui todas as coisas. Restitui chamados, restitui ministérios, restitui uma vida abundante. Diga amém. Meu Deus. Segunda restituição. Pastora Márcia citou. Vamos lá, Zacarias capítulo 9, dos versos 9 a 12. Primeira restituição, qual que é o percentual mesmo, irmãos? Qual é o percentual mesmo? 120%. Um amigo estava me dizendo, irmão Micaías, que na instituição onde ele trabalhava, por cerca de 4 ou 5 anos houve um furto. Mas agora, no final do ano, praticamente 120% foi restituído. O que alguém roubou em 4 ou 5 anos, em um mês foi tudo restituído. Quantos dão glória a Deus? Falei, meu Deus, como assim? Alguns irmãos já estão gerando fé para receber. Agora, restituição de 200%, Zacarias 9, 9 a 12. Qual que é a primeira palavra, irmãos? Amém. Qual que é a primeira palavra, irmãos? Amém. Olha para quem está do seu lado, se alegre aí, meu irmão. Tem irmão que gosta de ter cara feia, né? Mas já chegar aqui, vai ter que se alegrar. Oh, Deus, me ajuda. Alegre-se ao povo de Sião, exulte ao precioso de Jerusalém. Vejam, seu rei está... Aleluia. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Por causa da aliança que fiz com vocês. Oh, presta atenção, filhos. Aliança selada com...
Jesus pega o cálice e diz: esta é o sangue da nova aliança. O escritor aos Hebreus vai depois dizer que é da nova e eterna aliança. Como eu gosto de pregar para vocês, irmãos, por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. 12. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros, que ainda não têm, vamos lá, irmãos, que ainda não têm, desculpe, que ainda tem, hoje mesmo, proclamo, que lhes darei, do que, oh meu Deus e meu Pai, eu gosto desta promessa, eu gosto dessa promessa, meu Deus, irmão, se tem algo terrível, é perder a esperança. Essa palavra aqui é muito poderosa, porque ela está dizendo que nós vamos ser os prisioneiros da esperança, nós vamos andar no ambiente da esperança, fomos livres do ambiente da morte, do medo, do desespero, das preocupações excessivas da vida, que levam muitas vezes à ansiedade, da ansiedade ao quarto escuro da depressão, e alguns até com pensamento de morte na sua mente. Diga: está repreendido. Sabe, irmãos, tem restituição em dobro para aqueles que perderam a esperança, passando pela cruz, passando pelas promessas do Senhor, que não te deixará pecar, jamais te abandonará, recebendo por fé essas promessas, e receber em dobro, irmãos, o ambiente da esperança, que é o ambiente da fé, que é o ambiente da proclamação, que vai produzir paz. Diga: paz, alegria, criatividade, gozo, vamos lá, descanso, recursos abundantes. Glória a Deus, irmãos. Meu Deus, irmãos, sabe, nós não vamos ter no final de 2025 pessoas debaixo de ansiedade, debaixo de depressão, porque é um tempo de restituição da esperança, da alegria, da vida, da paz, do desfrute de uns para com os outros, de famílias benditas, lares abençoados, filhos ungidos, mulheres frutíferas, homens estabelecidos como sacerdotes nas suas casas. Aleluia! Nós não vamos ter roubo do inferno nas nossas casas mais. Aleluia! Se a gente pudesse dar um exemplo, seria o exemplo de Jó. Você veja, irmãos, os 120%, vem aqui, os 120% é quando pessoas nos ofendem, é o que está lá em Levítico capítulo 6, mas olha que interessante, Jó capítulo 48 e verso 10, não vou projetar não, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Jó perdeu, ele recebeu em dobro. Põe aí, por gentileza, desculpe que filho, é a filha que está lá, aleluia. Vamos lá, Jó 42, verso 10. Sabe, irmãos, a gente vê claramente que essa restituição em dobro, parece que está sempre associada com uma ação maligna. Quantos estão me acompanhando? Irmãos, medo vem de Deus? Claro que não.
O verdadeiro amor lança fora todo o... Jesus disse: não estejais ansiosos por coisa alguma, não estejais preocupados com o que haver de comer, o que haver de vestir. Irmãos, toda hora que você vê um pássaro aí voando, cantando, comendo, fazendo alguma coisa, olha para aquele pássaro e diga assim: eu valho mais do que esse pássaro. O meu pai está provendo para ele, tem muito mais para mim. Se para ele é alpiste, para mim vai ser peru no Natal. Vocês não gostaram? Não tem mais peru no Natal? Eu ia falar picanha, mas está tão batida a tal da picanha. Mas vamos voltar aqui para o texto bíblico. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu deu o que, irmãos? Você sabe que, eu preciso pincelar isso aqui. A conclusão de Jó, depois que ele perde os filhos e os bens que tinha e a saúde, a conclusão dele não foi precisa. Ele disse assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Parece bonito, mas não é. Alô? Alô? Parece bacana. Irmãos, quem que foi reivindicar a provação que Jó teve? Não foi o diabo? Alô, vocês estão comigo? Eu não vou expandir o assunto aqui, eu só vou passar. E nós compreendemos que a melhor definição de Jó deveria ser: Deus deu, o diabo tirou, mas Deus restituiu. Mas restituiu em... É isso, Nariga, que está acontecendo? É isso mesmo? Então vamos lá. Deus deu, o diabo, mas Deus restituiu em... Então, irmãos, nós não vamos aceitar os roubos do inferno. Diga amém. E lares que têm vivido tormentos, levanta a tua mão aí em nome de Jesus. Vamos lá, lares que têm ouvido debaixo de tormento, debaixo de pressões, debaixo de ansiedade, debaixo de preocupações e insônia, vai ser restituído paz e alegria em dobro no ano de 2025. Aleluia! Sobe a banda que eu preciso terminar, por gentileza. Aleluia. Irmãos, essa é a primeira de muitas mensagens do ano da... Vamos pregar e vamos falar muitas vezes. Porque a fé vem pelo... A fé vem pelo... Irmão Caleb Gazeta? Oh, negão! Ai, que delícia que você está aqui. Uau! Que bem. Ainda pode falar, negão, no microfone? Pode? Oh, Jesus. O mundo está difícil. Abaixa um pouquinho o pad. Oh, Pai. Eu falei para vocês, então, primeira restituição, qual que é o percentual? A segunda, qual que é o percentual? Quanto? 200, é o dobro. E a terceira, eu nem sei como é que fala, mas a palavra de Deus diz que é 100 vezes mais. Meu Deus, quantos querem receber 100 vezes mais? Cristo de poder. Rodrigo e Beca, o Senhor tem uma medida extraordinária, muito extraordinária. O choro de vocês tem subido como... Oh meu Deus!
tem enchido as taças. E 2025 vão experimentar restituições de anos que ficaram travadas. Meu Deus, meu Deus. Marcos capítulo 10. Eu falei o versículo? 28 a 30, na revista e corrigida. Olha a conversinha. Pedro começou a dizer para Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Volta nesse verso aí. Olha a pergunta de Pedro, irmãos. Eis que nós deixamos tudo, nós tudo deixamos. São os 12, na época discípulos, e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, meu Deus, que não receba. Como é que é, irmãos? Que não receba. Já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, e esposas. Não tem, só uma esposa, diga amém. Só um marido, diga amém. Com perseguições. E no século futuro, o que, irmãos? Meu Deus. Jesus disse que onde tiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Sabe, queridos, nós somos uma casa, pregamos tantas vezes, que predominantemente, quando olhamos para os 5 talentos que Jesus distribuiu, para um ele distribuiu 5, os talentos que distribuiu. Para uns ele distribuiu 5, para outros ele distribuiu 2, e para essa casa aqui ele distribuiu quanto? 1. Povo ruim, mas é só 1 mesmo? Quer dizer que falta 4? É isso, Genésio? Nessa conta? Meu Deus. A única detalhe é que a gente não enterrou o talento. O único detalhe é que esse 1 está sendo multiplicado. Começou com 1, agora tem. Trabalhou os 2, agora tem. Alguém falou 3, não, filho, a matemática. Nosso problema não é a Bíblia, é só a matemática. Oh Deus. Irmãos, olha que coisa preciosa. Vou só te dar um exemplo. Vou só te dar um só. Tinha muitos para dar. Becária e Vânia são filhos dessa casa, junto com o seu irmão Gabriel, junto com o seu sobrinho, junto com a sua filha. Vou só te dar um exemplo. Chegou aqui, como todos nós chegamos, vida torta, bagunçada, mais sujo que pau de galinheiro. Essa expressão ainda é falada? A Vânia, então, irmãos, com o pé e o corpo todo na lama do pecado, não é? Mas completamente limpa pelo sangue de Jesus. Um dia, eles disseram sim para Deus. E o Senhor tem dado a eles 100 vidas numa rede de discipulado. 100 vezes mais. 100
vezes mais. 100, irmãos, nós temos quase 100 casas que recebem as nossas células, porque são 1000 crianças em células. Quantos estão me acompanhando? Eu tenho muitas mães aqui nesta casa, muitas mães que me abraçam como abraçam os seus filhos. O Senhor tem nos feito prosperar em tudo. Vamos ficar em pé onde nós estamos.